O nome do exercício é flexão plantar e eu estou trabalhando o meu segundo coração. É exatamente isso que eu falei, galera. Trabalhando o segundo coração. Acabou o carnaval, hora de tirar a máscara e falar de futebol também. Mas antes, a dica do professor. Por que segundo coração? Eu estou falando disso aqui, ó. Da nossa panturrilha, onde temos o gastrocnêmio e o sóleo, nos conjuntos do músculo da panturrilha, que ajuda a bombear sangue de volta para o corpo, sangue sujo, que limpa no coração. Esse processo acontece a vida inteira. Então nós temos o nosso coração de verdade e o nosso segundo coração, que é a panturrilha. Vamos cuidar dele muito bem, com exercício e com esse movimento aqui que você vai fazer em casa, né? Usando de repente uma poltrona, teu sofá, um banquinho, algo que seja confortável. 45 graus de inclinação, fica aí meia hora, vendo TV, lendo um livro, até mexendo no celular, né? Relaxa, deixa o retorno venoso acontecer. Essa é a dica para começar o nosso vídeo. Canal Alexandre Lucas Flá, só começando a conversar com vocês. Semifinal do Campeonato Carioca já está resolvido. Fluminense e Bangu, Flamengo e Madureira. Vamos falar disso, mas vamos falar muito da Recopa. Tá só começando a resenha. Segue o canal, deixa o like, que a conversa vai ser boa. Corrigindo aí a informação, semifinais do Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco, Flamengo e Madureira, né? O Fluminense passou pelo Bangu na segunda-feira de Carnaval, então Fluminense e Vasco, Flamengo e Madureira no domingo que vem, dia 22. Depois você dá uma olhada aí na agendinha, que eu vou botar na sequência, agendinha de treinamentos, agendinha da semana do Flamengo, essa semana de Carnaval. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica para trabalhar a panturrilha, fortalecer a panturrilha. Quando você for trabalhar a panturrilha, siga aí instruções, ó, de um profissional de educação física, alguém que tenha credenciamento, que seja realmente um professor que tenha a carteirinha do CREF, né? Que seja um profissional. Tem muita gente na área, metido na área, que não é formado. Então, faça exercícios com orientação profissional. E aquela dica de manter as pernas para cima durante algum tempo é bem importante. Você ajudar aí, você que trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, na chegada em casa, dá uma relaxada para esse retorno venoso, alivia as dores nas pernas, os inchaços, enfim. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Ideias, sugestões e perguntas, comentários que eu respondo a todos. Vamos seguir o vídeo. Tem aí na sequência a agenda do Flamengo. Peço que os amigos se inscrevam. Vamos falar muito durante o vídeo sobre o Flamengo enfrentando o Lanús lá na Argentina. Mas aciona o sino de notificação, porque tem mais vídeo vindo e tem a nossa live de domingo. Segue o vídeo aí com muito assunto. Então tá aí a agenda da semana do Flamengo, a semana de Carnaval. Treinou na segunda, treinou na terça de Carnaval, viajou na tarde da terça de Carnaval. Quarta-feira tem um treino pronto na Argentina de manhã para enfrentar o Lanús, 21h30, horário de Brasília, né? Lá no estádio El Fortaleza. Vamos falar sobre esse estádio também. Depois o Flamengo volta para fazer o apronto para jogar contra o Madureira só no domingo, com folga na sexta. Então tá aí tudo explicadinho na agenda. Pode dar uma olhada aí na agenda. É isso que o Flamengo vai fazer durante essa semana. O jogo de quinta-feira, como eu disse, no estádio é o Fortaleza, é 21h30, estádio do Lanús, requer alguma preocupação. O estádio foi inaugurado em 1929, passou por uma reforma em 2017, tem capacidade para 47 espectadores, mas inspira cuidados o estado do gramado. Vamos dar uma olhadinha também aí como é que está o estado do gramado e conhecer um pouquinho desse estádio do Lanús e falar também do clube da Argentina, o Lanús. Quem é o Lanús, o nosso adversário? Então é isso, imagens aí do Nestor Dias Pérez, é o nome do estádio, oficial nome do estádio aí conhecido como é o Fortaleza, capacidade de 47.090 espectadores. O estado do gramado realmente é preocupante, como preocupante também a gente deve ter pelo menos cautela com o time do Lanús,
que ocupa a 6ª posição num grupo de 15, são 2 grupos de 15 do campeonato argentino, perdeu recentemente para o Independiente de Avejaneda, está na 5ª rodada do campeonato. Como joga esse time do Lanús, Alexandre? Ele joga num 4-2-3-1, é mais ou menos no esquema tático que joga o time do Lanús, no 4-2-3-1, o time que é coordenado, que é dirigido por um técnico experiente, que eu acho que é um dos destaques do Lanús, que é o Maurício Peregrino, né? O Maurício Peregrino, 54 anos, rodagem aqui pela América do Sul, rodagem também, experiência lá no Velho Continente, na Premier League, defendendo essa camisa aqui do Southampton, né? Onde ele dirigiu o time na Premier League. Então, muita atenção. Jogadores conhecidos desse time, Marcelo Marcelino, por exemplo, é o jogador mais conhecido aqui no Brasil, atuou no Coritiba, um meia de 30 anos. Jogador que merece também atenção, o veterano de 35 anos, um jogador destro que joga pelas pontas, principalmente pela ponta direita, que teve já passagem por times importantes como Boca Júnior, Benfica e Atlético de Madrid. Olha o jogador aí, ó. Portanto, esse daí é Eduardo Salvio, jogador argentino, joga pelas extremas. Muita atenção nesse jogador. Jogador do time Grenado Lanús. Lembrando que o Lanús se habilitou para essa final de Recopa, tendo ganho a Sul-Americana do ano passado, lá em Assunção, batendo o Atlético Mineiro nos pênaltis. Foi assim que o Lanús se habilitou. A arbitragem do jogo também desperta alguma atenção da gente. O árbitro venezuelano que vai para o jogo, que está aí na capa da nossa chamada, é Alex Herrera, 36 anos, esse venezuelano. É um pouco, vamos dizer, vedete, né? Ele gosta de uma luz. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Lembrando que o VAR é equatoriano e a arbitragem, como eu disse, venezuelana. Vamos esperar que tanto o Alex Herrera no apito como o Carlos Orbi, o equatoriano no VAR, se entendam bem e o jogo transcorra da melhor maneira possível. São os detalhes aí da partida. Com relação ao Flamengo, vamos falar já já. Agora eu vou trazer aqui uma notícia paralela a tudo que está acontecendo, que é sobre o Banco BRB, né, patrocinadora do Flamengo, que reduz o orçamento destinado aos patrocínios cerca de 60%. A notícia saiu essa semana que passou, né, para o ano de 2026, o BRB reduz. A decisão deve impactar nas negociações de renovação, já que o contrato encerra agora em março. O Banco de Brasília estuda um novo modelo de parceria envolvendo o Banco Digital Nação BRB, notícia vinculada no Coluna do Fla. Aqui você recebe notícia de tudo quanto é lado e outra notícia que a gente vai falar antes de entrar no time do Flamengo, na provável escalação, resenhar sobre o time do Flamengo em si, é essa outra questão que foi na capa aí, que é o jogador Igor Jesus. Igor Jesus teve um nome aí vinculado a um possível interesse do Flamengo e a gente vai agora falar sobre esse jogador que a gente lembra, apareceu no Botafogo, apareceu muito bem no time do Botafogo e agora está lá no Nottingham Forest para ele vir para o Flamengo, mais ou menos uma história similar com a condição do Paquetá, ou seja, o Nottingham Forest está brigando exatamente com o West Ham para não cair. O Flamengo observa de perto a situação do atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest da Premier League. Brasileiro de 24 anos, está avaliado em 20 milhões de euros, né? O interesse cresce após tentativas sem sucesso por Caio Jorge, aí tem toda aquela lista. Marcos Leonardo, Davi Nunes, que eu não sei realmente se aconteceu essa aproximação tão de perto. O Richarlison, que tem aí uma rejeição muito grande. E o Tati Castellanos, que é o jogador que está exatamente no West Ham, né? Tudo isso vai passar muito pelo crivo, logicamente, da comissão técnica. Parece que o nome do jogador, o perfil do jogador agrada ao Felipe Luiz, porque é um jogador que tem as características que o Felipe Luiz gosta. Mas vamos esperar, tudo deve acontecer só na janela do meio do ano. A janela que fecha dia 3 de março, não estou nada otimista que apareça alguma contratação. A notícia veio vinculada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Beleza? Vamos falar agora do Flamengo, né? A gente botou aí a agenda do Flamengo. A gente está vendo que o Flamengo está se preparando. A defesa do Flamengo contra o Botafogo foi a defesa toda reserva, né? Inclusive, já tivemos aí a primeira cornetagem no goleiro Andrew, né? Que no gol parece que para muita gente ele falhou.
fica por conta de vocês aí, a opinião, deixa a opinião de vocês aí. E a defesa deve ser a defesa titular de volta, inclusive com a reaparição de Varela, né? Tá aí ele assinando o contrato até 2027 junto do José Boto. Ele está precisando reaparecer bem. O Varela que fez um ano de 25 muito bom e esse ano ele é um emblema, né, da falta de condicionamento físico e resposta técnica que o time está precisando dar nesse ano de 26 até agora não deu. O Varela se espera muito dele, já que o seu reserva imediato, o Emerson Royal, é realmente muito contestado. Então, Rossi e Varela, os dois Léos devem aparecer, apesar de muita gente achar que o Vitão foi bem e que o Danilo dá muita consistência. Léo e o Alexandre voltando pela lateral esquerda. Na volância, um nome é praticamente incontestável, é quase unanimidade, que é o nosso chileno Pulgar. Ao lado dele pode pintar um Everton Araújo, acredito eu, de uma maneira mais conservadora, eu só estou dando aqui um palpite. Arrascaeta, acho que o Paquetá pode fazer a direita na visão do Felipe Luiz, Vamos esperar que o Pedro realmente se firme, apareça, né? O Pedro que teve aí uma questão muito polêmica no jogo contra o Botafogo, parece que não se sentiu bem, depois falaram que ele teve um incômodo no adutor. A condição do Pedro é preocupante, a gente espera que o Pedro apareça. E pela ponta esquerda, eu acho que fica cada vez mais notório, né? Partida muito aquém do Samuel Lino, por mais que falem que o Samuel Lino, assim como o Plata e o Bruno Henrique, entregam na questão tática para o Felipe Luiz, a entrada do Cebolinha, para mim, foi gritante a diferença. E o Cebolinha não está mais pedindo passagem, né? O Cebolinha está cobrando a passagem. Então, para mim, Cebolinha. Então, esse seria o time do Flamengo. Outro jogador que eu não botei na escalação, eu acho que ficou meio escanteado, que fez uma partida apagada contra o Botafogo, né? Simplesmente sumido em campo. Alguém encontrou o Jorge Carrascal no domingo de carnaval? Pelo menos no Engenhão, ninguém viu esse jogador. Então vamos ver como o nosso treinador Felipe Luiz vai escalar o time do Flamengo. Bota o time de vocês aí da possível escalação do Flamengo. Eu vou de Rossi, Varela, Léo e Alexandre, Everton Araújo, Pulgar e Arrascaeta e Paquetá. Quase um 4-4-2 que eu gosto. Na frente, Pedro e Cebolinha. Esse seria o meu time. Acho que o Felipe Luiz pode fazer isso, mas também pode aparecer com seu ataque de Plata, BH e Samuel Lino e deixar todos nós de cabelo em pé. A verdade é que a janela está fechando, muita gente está cobrando, o Boto até agora não se movimenta para trazer mais ninguém até o dia 3 de março, parece que o Flamengo vai ficar por aí nessa janela. Pode ser que pinte o nome, mas por enquanto cada vez fica mais difícil. A verdade é que domingo tem Flamengo e Madureira, e aí é provável que volte com um time misto, e jogadores que já tiveram oportunidade antes podem reaparecer, como, por exemplo, o garoto Daniel Salles, que pode e deve ter mais chances, assim como o Pablo Lúcio e outros jogadores, o Douglas Telles, enfim. Deixe o comentário de vocês aí, fortalece o canal, a gente está aí na expectativa de que o Flamengo retome o caminho das vitórias. Sabemos que temos jogadores importantes fora de combate, assim como o nosso meia Jorginho, que faz muita falta, ainda está contundido. Então a gente vai acompanhando, vai atualizando. Fique ligado, deixe o sino da notificação acionado. Domingo é dia de live, mas durante toda a semana aparecem vídeos e shorts. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Não compartilhou? Passa para um amigo que goste de Flamengo e goste de resenha. Aqui todos os comentários são respondidos. Todos os comentários têm resenha. Um abraço, saudações rubro-negras, canal Alexandre Lucas Flá e você.